Olá, bem-vinda a mais um podcast Hoff Talks, podcast destinado a ampliar sua visão do mundo da harmonização. E hoje eu estou com mais uma convidada aqui, mais que especial, professora Flávia Bretas. Flávia é cirurgiã dentista, especialista em endodontia, especialista em harmonização, mestre em harmonização, professora do Let's Hoff, deixa eu ver o que mais, speaker da Sinclair e nadadora profissional, é isso? Eu acho que esse Fala título, mentira, não pode. Eu acho que esse título é mais do que importante. Você concorda comigo? Eu acho também. Mas aí eu tô levando o título da cunhada, não é verdade? Mas pode procurar aí que tem escrito Flávia Delarone, como foi pra Olimpíada, gente. Então, muito bem-vinda. É um prazer te receber aqui. Já estava querendo que você viesse há mais tempo e hoje a gente conseguiu aí casar esse horário. Então, muito bem-vinda. Um prazer tê-la aqui. E vamos falar um pouquinho. Se apresenta aí, fala um pouquinho de você na harmonização. Primeiro é uma honra estar aqui, né, Lívia? Eu já te conheço há muito tempo e é uma alegria estar poder dividir. Não precisa entrar nas entranhas. Não. Mas é uma alegria estar aqui para dividir com você esse podcast, tá bom? Quem sou eu na harmonização, né, gente? Quem é você? Eu falei assim, eu já sou antiga na harmonização, onde a gente começou a pensar em 2010, 2011, quando a gente estava iniciando todos esses processos, né? Quando a gente começava a fazer curso, que era 2, 3 dias apenas falando de toxina, né? E hoje a gente está vendo esses cursos aí, onde tem aula de toxina em 2 horas e já está começando a aplicação nos pacientes. Então, a gente é da turminha um pouquinho mais... E o que você vê aí de crescimento da harmonização daquela época lá que você começou para hoje? Eu acho que tudo mudou, né? A forma como a gente pensava, hoje a gente pensa em tratar um paciente em todas as camadas, a gente pensa em reestruturar esse paciente. Hoje a gente faz um tratamento muito mais completo e muito, na verdade, mais embasado do que a gente fazia antigamente, né? Antes era muito teste. Hoje em dia a gente tem mais ciência nisso. E eu acho que hoje também a gente compreende melhor a face, né? De uma forma diferente, principalmente nós, cirurgiões dentistas, que temos uma formação anatômica, mas que não é uma formação anatômica voltada para a harmonização. Então, eu acho que esse conhecimento anatômico também agregou demais na melhora da harmonização ao longo desses anos. Não, com certeza, né? E, no entanto, que eu falo até com os colegas e para os alunos também, gente, que nós somos dentistas e a gente não precisa deixar de ser dentista. Claro. A gente tem que aproveitar todo esse embasamento de entender a estrutura óssea, né? Você precisa, paciente, só de olhar para eles, você sabe se ele tem mordida cruzada ou não, se ele precisa fazer um avanço de mandíbula, retrusão de maxila, você consegue olhar só de analisar o paciente. Isso é um embasamento que a odontologia nos deu. E, gente, quem está na graduação, aproveite o máximo que consiga de sugar desses conhecimentos, porque isso aí realmente não tem preço. Concordo plenamente. E como você citou aí a parte de estruturação da face, hoje a gente está aqui para poder conversar um pouquinho da sua grande especialidade, que é a parte de fios de sustentação. Então, eu quero ouvir de você, especialista em fios. Meu Deus. O que você tem para apresentar aí para gente do tão falado fio de sustentação e que eu acho que hoje o entendimento de fio, até do próprio paciente, também vem mudando. Não, com certeza, né? E da mesma forma que a gente não fala nem fio de sustentação, né? Hoje a gente pensa assim, é o fio que vai conseguir movimentação tecidual. É isso que a gente faz com esses fios. E principalmente a gente vai fazer o quê? Estímulo de colágeno. E hoje, mais do que nunca, a gente pensa assim, usar fios, a gente tem que pensar que o nosso paciente precisa estar reestruturado. O que significa isso? Devolver as estruturas que a gente tinha uns anos atrás. Pensar no contorno do zigomático, o ângulo de mandíbula, projeção de mento, tudo isso vai favorecer os nossos resultados. Antigamente, lá, 2016, 2017, colocaram um peso gigante falando que os fios iam conseguir fazer mudar. E o que acontecia? Os pacientes ficavam frustrados e a gente também.
né? Hoje a gente pensa muito mais nesses fios que vão reposicionar esses tecidos como acabamento. Independente de que fio que seja. Eu vou dar um acabamento, um estímulo de colágeno, onde a gente vai muitas vezes pensar assim, na medida certa, eu vou conseguir fazer o estímulo de colágeno sem muita volumização, que esse é uma grande preocupação também dos pacientes. O ponto crucial de tudo isso é que o paciente compreenda muito bem qual que é a função do fio e qual a limitação do fio. Ou seja, a gente precisa alinhar a expectativa do paciente para o tratamento. Eu acho que é o ponto, assim, crucial quando a gente fala de tratamento com fios, né? Hoje a gente falou bastante isso na aula e vai Teve pensar... um dia só de fios, né? E vai pensar, quem são os pacientes que chegam pra gente querendo fios? Normalmente, são pacientes com volumes grandes ou pacientes com uma pitose exagerada, que são pacientes que deveriam ir para cirurgia plástica. Certo? E eles vêm tentando, através dos fios, fazer esse reposicionamento desses fios, quando a gente pensa nesses fios que vai fazer tração ou movimentação tecidual. Hoje, a indicação de fios, quando a gente quer essa movimentação tecidual, é para pacientes que nem a gente. Flacidez leve a moderada. Isso, depois de reestruturado o nosso paciente, aí a gente consegue dar o acabamento neles. Então, além de alinhar a expectativa com o paciente, eu preciso ter uma indicação muito precisa, né? E você trouxe um caso clínico aí para apresentar para gente, porque eu sei que você tem coisa bonita aí para mostrar. E o que seria esse caso clínico? Essa aqui é uma paciente que procurou, ela vai sempre no consultório, e quase 50 anos, queixando principalmente dessa região, perda de contorno, né? Quando a gente vai tendo as reabsorções, o que vai incomodando mais a gente, né? Bigode chinês, marionete e a falta de contorno, que é a região do jaw, né? A gente perde definição. E também a boca triste. É triste isso, né? Ficar com a boca triste. E aí, a gente pensa o seguinte, o que eu preciso de devolver nessa paciente? Primeira coisa é olhar ela de frente e entender. A gente precisa sempre posicionar que a região do zigomático do paciente, que é essa região da maçã do rosto, ela precisa ser ligeiramente maior do que a região de ângulo da mandíbula. Isso já faz dar uma jovialidade para o paciente. Eu entrei aí nesse caso como um preenchedor e bioestimulador de colágeno para poder fazer essa reestruturação antes. Então, previamente, teve um tratamento para reposicionamento de tecidos, estímulo de colágeno, para depois pensar nos fios. É isso? E essa é a chave, né? A gente ou coloca um ácido hialurônico, ou posso colocar um preenchedor e bioestimulador de colágeno que seja periosteal ou subcutâneo profundo, com o objetivo de devolver as estruturas perdidas, certo? Então, a gente sempre faz essa reestruturação antes. Zigomático, ângulo de mandíbula, mento, diminua as depressões com a região do pré-jaw, certo? Aí eu vou entrar também com bioestimulador de colágeno na região do subcutâneo. E você indica fazer toda essa reestruturação, juntamente aos fios numa mesma sessão? Ou você prefere fazer primeiro a reestruturação e depois trabalhar com os fios? O melhor que a gente pode fazer é fazer previamente a reestruturação para depois você finalizar com os fios. Eu acho que você dá tempo de estímulo de colágeno, ver o resultado utilizando os injetáveis para depois você dar o acabamento, certo? Isso a gente consegue refinar muito melhor, né? Entregar um resultado melhor para o paciente. E mais natural. E muito mais. Usando menos produto, que é a busca incessante atualmente, né? Então, a gente sai de uma era onde existiam as grandes volumizações e a gente está caminhando
para uma fase de uma harmonização com resultados mais naturais. Então, meu paciente hoje, ele chega, os nossos pacientes, né? Hoje eles chegam pedindo naturalidade. Eu acho que isso é um ponto muito favorável. Falando assim, eu não vou ficar com o rosto gordo. Isso. E essa é a preocupação de todo mundo. E aí é uma preocupação assim, será que se eu injetar qualquer produto, eu já vou parecer com um volume muito maior? A gente fala assim, não, se a gente coloca na camada correta, no ponto correto, eu reestruturo, eu tenho lifting, né, com esse posicionamento posterior à linha de ligamento, que a gente sabe disso, que a gente direciona e coloca menor quantidade de produto. Essa eu acho que é a chave, né, de sucesso, de naturalidade para entregar para os nossos pacientes. Que é até o tratamento mais atual, onde a gente busca tratamento em camadas e associação de tratamentos. E aí você falando disso, eu já penso de outras coisas que eu adoro, que é a tecnologia. Claro. O que mais que a gente poderia associar a esses tratamentos, né, para pensar em estimular o colágeno, né, que é isso que a gente quer, promover essa movimentação tecidual sem injetar nada, que a gente poderia até fazer previamente a todo esse tratamento, Claro. que é o uso do ultrassom microfocado, né, que a gente vai trabalhar em todas as camadas, né, região de esmaso, ou derme profunda, derme superficial, onde a gente vai promover esses pontos de coagulação com a movimentação tecidual. Importante a gente pensar que a gente tem que entrar com esse tipo de tecnologia antes da gente entrar aí com os injetáveis, entregando naturalidade, estimulando colágeno e em resultado para o paciente. Claro. Então, a gente teve uma paciente que foi previamente reestruturada, para depois fazer o tratamento com os fios. É isso aí. A gente usou então o Elancê, que foi usado aí periosteal na região do zigomático, ângulo de mandíbula, região do predial e também na região de mento. Nós usamos aí 3 fios silhuete, onde nós colocamos na região do coxim de gordura do sulco naso, marionete e jaw. Lembrando sempre que eles são os fios que ele é de ácido polilático, biagulhado, onde vai ter todas as pontas desses fios direcionados para a região temporal, onde a gente tem uma região de ancoragem melhor. A gente que é tem imagem dos fios aí, Flávia? Tem, mais aderida, certo? E aí, depois que eu termino isso tudo, eu venho ainda dando um acabamento com ácido hialurônico. Mais um refinamento. É isso aí. Eu dou o acabamento na porção medial da face com ácido hialurônico, onde a gente vai refinar o que a gente precisa. Precisou ainda de preencher alguma estrutura da região de fossa canina? Tem alguma estrutura ainda que a gente precisa complementar, como região de olheiras, ou até o acabamento de um preenchimento labial, que eu não gosto daqueles preenchimento labial que a gente perde a naturalidade, que perde a movimentação, né? A gente precisa de um ácido que nos dê mobilidade, certo? Então, depois de terminar todo o procedimento com o ácido hialurônico, aí sim, ou com os fios, aí sim eu entro ainda com o ácido hialurônico para dar esse refinamento aí. Cereja do bolo. É isso aí. Só completando, né? Colocando a quantidade de produto que a gente precisa na medida. Não precisa ser pouco, mas tem que ser o suficiente para entregar um resultado com naturalidade. Claro. E o que você trabalha de fios hoje? Quais os tipos de fios que você mais utiliza hoje no seu consultório? Eu uso bastante os fios silhuete e eu também tenho os fios de PDO, né, que são os de polidioxanona. Pensando em efetividade de tracionamento, por ser ácido polilático e por tracionar com ancoragem na região de temporal, eu acredito que os fios silhuete ele tem um maior poder de tração do que propriamente o PDO. Mas eu tenho todos eles no consultório. E a durabilidade? Que a gente precisa. Aí você deve começar a me colocar a pensar. Uma saia justa? Não, a gente não pode fazer isso com um convidado tão ilustre, né? Não posso. Eu falo que eu já fiz fios 2 vezes. Tá? Fiz fio silhuete 2 vezes. Eu falo que a gente fica bem, eu fiquei bem 8 meses. Esse é o ponto onde a gente vira e fala assim, agora eu preciso começar a pensar em outra coisa, para poder complementar. A gente sabe que a gente coloca esses fios, que seja o silhuete ou os fios de polidioxanona, eles têm um tempo de duração dentro do organismo. Normalmente o PDO fica no organismo do paciente de 6 meses a 9 meses, né? Até ser totalmente reabsorvidos. E os fios silhuete, eles ficam até 1 ano.
Então, quando eles estão lá, eles estão ainda sustentando aquela fibra colágena estimulada que estão em volta dela. Em volta desses fios. Mas a gente envelhece todos os dias. Claro. Então, a gente precisa ficar acompanhando esse processo de envelhecimento e pensar no que mais que a gente vai fazer. Então, eu acho que quando a gente faz fios de tração bem indicados, a gente fica bem até, vamos para 9 meses, é o tempo necessário. E lembrando também que fios de tração são número dependente, né? Com Então, certeza. às vezes, para um tipo de face, eu preciso de um número ideal para aquela face. E para uma outra face, eu preciso de um número, às vezes, maior. Então, além da indicação precisa, o meu planejamento para cada face, ele precisa ser individualizado de acordo com a necessidade de cada paciente. Unidos fazemos a força, É. não é verdade? Então, se a gente tem coxins de gordura, ou leve ou moderado, quanto mais fios eu colocar por coxinha de gordura, maior vai ser o meu poder de tração e melhor vai ser dividido a força de tensão que vai ser realizada, né, nesses fios. Eu divido a força. Isso eu coloco menos peso nesses fios, né, de responsabilidade, né, de ter que tracionar. Então, gente, quanto mais fios por coxim, melhor. Se eu estou pensando no silhuete, pela empresa, a gente tem que colocar um fio por coxinha de gordura, por coxinha de gordura no mínimo. Mas, normalmente, a gente coloca 5, 6 fios por lado da face para a gente dividir esse peso. Quando a gente está pensando aí nos fios de PDO, são sempre múltiplos, espiculados, múltiplos de 4, certo? Então, a gente vai pensar em 4, 8 fios por lado da face para a gente conseguir dividir melhor esse peso desses coxins. E aqui a gente fala também muito de harmonização orofacial com embasamento científico. O que a gente tem? Eu sei que você finalizou o seu mestrado agora, que fez um belíssimo trabalho com fios de PDO. Fala um pouquinho aí como é que está a ciência relacionada aos fios. Tá saindo agora o artigo, né? Vai sair, eu acredito que até o final do mês ele vai totalmente estar escrito, né? Bonitinho. E eu falo que, apesar da gente já usar muito fios, tem pouco embasamento científico, né? Se a gente vai procurar na literatura, é muito achismo e as pessoas fazem experiência clínica, mas pouco publicado, né? Então, o meu trabalho, a gente usou fios de PDO liso, o monofilamentar, onde a gente colocou esses fios imersos em algumas soluções. Isso foi um trabalho in vitro. Eu usei soro fisiológico, ácido hialurônico da Toscane sem reticulação, o PHD sem reticulação e o NCTF também. E nós fizemos um acompanhamento com tanto microscopia eletrônica de varredura, microscopia óptica e espectrofotometria, para entender o que acontece com esses fios nesse período, né, de 45 dias, no período de 60 dias e no período de 63 dias. O incrível, né, que a gente percebe que a gente já tinha uma noção, mas sem evidência científica, que a gente percebe que depois de 63 dias, até um número cabalístico, né, em 63 dias, a gente vai procurar esses fios para fazer a análise na microscopia óptica. Cadê esses fios? Isso porque a gente manteve esses fios em estufa dentro dessas substâncias. Você imagina esses fios colocados dentro de um organismo, né, de um paciente onde a gente tem aí diversas fluidos e nós temos os macrófagos que ainda vão lá para tentar fagocitar, né? O que eu consegui perceber no meu trabalho é que em 45 dias a gente tinha esses fios mas que em 63 dias não existiam mais fios para poder ser mensurados e analisados. Então é mais um trabalho aí para contraindicar a injeção de qualquer ácido hialurônico não reticulado juntamente com a inserção dos fios. Não é isso? É isso que a gente vai... A gente pode concluir isso, Flávia? É difícil a gente afirmar isso assim, dessa forma, né? Mas que o fio de PDO liso não deve ser colocado nenhuma substância
no mesmo momento para Fala você. olhando isso para a câmera aí, por favor. Para essa Gente, câmera. essa câmera, é essa câmera. Então, com fio de PDO liso, segundo o trabalho in vitro que a gente fez, a gente não deve realmente colocar qualquer substância, né, no canhão, porque senão você pode acelerar o processo de hidrólise e reabsorção desses fios. Então a gente já entra num outro ponto também que, né, tá muito falado, que é a mistura de produtos sendo utilizados sem nenhum embasamento científico, né? Então eu acho que vai potencializar, porque eu estou associando um ácido hialurônico juntamente com o fio, e o meu desejo é aumentar aí toda a resposta de estímulo de colágeno e de melhora da pele, mas sem saber realmente e sem ter estudos que comprovem o benefício de tudo isso. Vai tudo no achismo, né? Ah, eu testei, eu tive essa ideia, igual a gente Vozes falou da minha cabeça, Marcela. Vozes da minha cabeça. Não, todo mundo hoje lá, quando a gente estava dando aula, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Gente, tem que ter embasamento. A gente tem que publicar e tem que testar antes de levar isso para o nosso paciente. Nosso paciente não é cobaia de verdade, né? Claro. Não é porque eu acho que o polivitamínico pode ser bom, que o fio pode ser bom, que eu posso misturar os dois. Eu tenho que entender realmente o que acontece em cada um. É o que eu hoje estava dando aula sobre, falei sobre o Elancê também. Não é porque a empresa fala que pode, que eu tenho que chegar e colocar grandes quantidades em locais que eu acho que não tem espessura dérmica, porque vai ficar marcado. É aquilo da gente entender cada ponto e saber aonde realmente eu devo colocar cada produto, né? Vai da ciência, vai da nossa consciência, né? Então, isso para poder entregar um resultado para o paciente. E do nosso cuidado e respeito para com o paciente, né? Eu acho que o primeiro ponto mais fundamental é isso, é respeito para com o paciente, que vai receber um produto, às vezes, que eu não sei como que vai se comportar. É por isso que a gente fala assim, qual que é a índole desse produto que você está colocando, né? É um produto que tem Anvisa, né? É um produto que está liberado, que já foi testado antes. Então, antes da gente levar até para o nosso consultório, né, para fazer a aplicação, porque a gente é clínico também, né? A gente não é só professor que dá aula, a gente tem a clínica, tem os pacientes, é o nosso rosto que está lá para poder entregar o resultado para o paciente. Isso é muito importante, né? Porque e você vai ter que entregar o resultado com embasamento, né, para saber o que você está fazendo realmente e o que a gente gostaria que fizesse com a gente, né? Claro. E caminhando aí com os fios, quais são as contraindicações dos fios? Primeiro, a gente ter noção do peso da pele. Primeira coisa, alinhar a expectativa do paciente, certo? Essa eu acho que é... E acho que até para tudo na harmonização, né? Porque o paciente vem com uma expectativa muito irreal. Eu quero ficar assim, eu quero uma foto de outra pessoa. Fala assim, isso a gente não entrega. Né? Eu consigo entregar você um pouco melhor. E mesmo assim, a gente depende de etapas de tratamento. Né? Então, primeira coisa, alinhar a expectativa do paciente. Entender se aquela pele está preparada para receber esses fios. Da mesma forma que a gente fala de, às vezes, pele pesada, tem muito paciente que tem uma pele fina demais, onde eu não tenho espessura para colocar esses fios, que são os fios de espiculados, né, os moldados, ou os fios os fios silhuete que tem cones na sua estrutura, porque são fios com uma espessura muito fina. Se eu colocar esses fios, vão ficar marcados no rosto do paciente. Outra coisa, a gente não coloca esses fios em paciente que tem naquele ponto PMMA, certo? Isso é uma contraindicação. Outra contraindicação, saber se esse paciente tem alguma alergia a algum tipo de produto, certo? Se ele faz uso de corticoide a longo prazo, porque tudo isso vai diminuir a quantidade aí de resposta inflamatória e a produção de estímulo de colágeno.
E se o paciente estiver com acne ativa naquele local, gente, evitem de fazer de qualquer tipo de procedimento desse invasivo para não correr riscos aí de ter contaminação. E aí podemos associar a tudo isso aí condição bucal do paciente? Deve. E eu acho assim inadmissível a pessoa que vai querer fazer harmonização e dar um sorriso e tá cheio de tártaro, gente. Né? A gente pensar que tem cárie, que tem bactéria dentro da boca e a gente pensar que tudo isso tem uma comunicação grande demais. Né? E que o risco de intercorrência aumenta significativamente quando eu tenho um paciente com foco de infecção intraoral. Né? Então, se a gente está falando de riscos aí... A gente tem que pensar na saúde em primeiro lugar, né? Quais os principais riscos dos fios? As intercorrências. Intercorrências com fios. Eu ainda falo assim, eu gosto bastante de fios, tá? E eu acho eles muito mais seguros até do que os procedimentos injetáveis, né? Porque eu não tenho risco de oclusão vascular, riscos de compressão. O que eu normalmente posso ter com esses riscos, com esses fios? Às vezes deixar ele superficializado e ficar marcado na pele do paciente. Isso é um cuidado que a gente precisa ter. Outro é infecção, né? Que é tanto o nosso controle na hora de fazer o procedimento, quanto o paciente e muito desse paciente no cuidado em casa. A gente coloca micropore para poder tampar esses pertuitos, que são as portinhas de entrada, onde a gente insere esses fios e a gente pede para o paciente ficar pelo menos 5 dias com eles tampados, para que evite que entre bactéria. Maquiagem. É isso que eu ia falar. Você acha que o paciente que termina de fazer um procedimento, ele vai querer ficar com aquele micropore a longo prazo no rosto? Não vai. Ele vai querer remover esse micropore e vou passar, nem que seja um protetor solar, ou vou passar uma base, ou vou passar um blush. E aí foi uma pergunta que eu faço, né? Quando você lavou o seu pincel que passa o blush? Juro por Deus, eu vou ter que pensar quando eu lavei o meu, porque não foi. Gente, o pincel é cheio de bactéria. Existe ainda, porque a gente é das antigas, aquelas esponjinhas de passar o pancake. Pancake é muito antigo, né? Eu lembrei que minha avó usava. Sei. Minha avó usava. Então, gente, isso é muito cheio de bactéria, a gente tem que pensar nisso. E uma das coisas que podem causar intercorrência com os fios é infecção. Outra coisa que pode acontecer é quando a gente não corta a ponta desse fio e uma ponta dele ficar superficializada. Mas isso é uma intercorrência... São intercorrências simples de serem resolvidas, né? Onde a gente abre o pertuito, corta a pontinha do fio e está resolvido o nosso processo. Então, para finalizar, podemos ver esse belíssimo caso aí? É isso aí. O caso de uma paciente super querida que vai sempre lá no consultório, onde a gente vai fazendo a manutenção. Próxima coisa que a gente tem que agora fazer é tirar essas manchas dela, né? E aí a gente entra com tecnologias. Com a próxima tecnologia aí, que aí eu já, no caso, já indicaria aí o Pastelli, que é um laser key switch, que ele vai ter afinidade aí pelo melanócito, onde ele vai quebrar esse pigmento para ser fagocitado. Algumas sessões a gente consegue amenizar essas manchas da pele dela. E aí, assim, a gente continua associando tratamentos e continuamente tratando esses pacientes, porque o processo de envelhecimento ele é contínuo. Então, o paciente precisa compreender que o tratamento deve ser também contínuo e eterno. Já que a gente quer rejuvenescer, nem é rejuvenescer, eu falo que é envelhecer bem. Isso. Né? Eu acho que é esse o objetivo. A gente já está passando um pouquinho, mas eu falo assim, eu não quero aparentar, né, a aparência que a gente tem, mas eu não quero virar outra pessoa. Sim. Então, meu objetivo é envelhecer com dignidade. Adorei. Ter dignidade no nosso com dignidade. Flávia, a gente consegue acompanhar. Muito obrigada. Obrigada. Amei. Obrigada aí por todas as informações, por todo o compartilhamento aí um prazer estar aqui com você. De tudo aí que você mostrou pra gente e te espero aqui mais vezes. É só me chamar que você sabe que eu venho fácil. E assim obrigada, a gente encerra mais um episódio do podcast Hoff Talks para poder inserir mais conhecimento na vida de quem está interessado em aprender e acompanhar um pouquinho da harmonização orofacial.